Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um que eu não falei do jogo Fluminense Ulsan HD. Esse jogo que demonstrou alguma coisa, né? Para quem não sabe, esse aqui eu faço 3 duplas de jogadores, depois eu faço uma pausa, mais uma dupla, o goleiro e também o técnico. Mas antes disso, entenda uma coisa, que o YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abastinados de um projeto que eu curti bastante. Vamos lá. Bom, eu acabei de ver o que o Dedé Moreira postou e que pra mim faz muito sentido. Num jogo que hoje você tem que ter pressão, velocidade, transição e tudo mais, jogadores como o Cano e o Ganso não servem mais. Desculpe, mas não servem mais. Hoje em dia, os atacantes, os centroavantes são velozes, todos. Você vê, por exemplo, no Erling Haaland, que mesmo ele sendo grande, ele é veloz. Você vê, por exemplo, no Kylian Mbappé, que também é um centroavante. E você tem ali um outro exemplo que eu posso falar, que é o Dembélé, que também joga como centroavante no PSG. Todos eles com características bem ofensivas de velocidade. Então, você vê que o Gano e o Ganso, que, por exemplo, os camisa 10 desses times, o Kvaratskhelia, o Kvara, o Vinícius Júnior e o Kvara, Vinícius Júnior, o que eu falei, qual é o terceiro? E o Phil Foden tem justamente características mais de velocidade também. Então, eu começaria somente esse daí para chamar essas duas atenção desses dois jogadores. Cano e Ganso, que hoje, pelo futebol mundial, ter velocidade, ter ritmo, ter pegada e tudo mais, não dá para o jogador ficar parado. O jogador tem que ser proativo o tempo inteiro. Cansa muito. Pro time mais fraco, até dá para colocar eles para fazer um gol ou outro, ou até mesmo fazer uma assistência ou outra. Agora, para times mais fortes, de nível mundial de clubes, foi tentado 2 vezes, não deu certo, e foi tentado outro e deu muito errado. Então, é chamar a atenção de que é melhor ter o Everaldo ali, que consegue fazer isso, do que ter o Cano ali naquele momento. Tá? Sem ritmo de jogo nenhum. Agora, mais dois jogadores que realmente chamaram minha atenção foi justamente o Keno e o Nonato. Ambos fizeram gol, mas ambos jogaram aquilo que era pretendido deles. Aliás, o Keno, que é um jogador que é muito bom, é um jogador que no X1 ele ganha. Ele ganha no X1. Tanto que ele aposta muito nesse X1 e ele ganha nesse X1. É um jogador que é também Masterclass. Não é tanto igual ao John Ares, mas é um jogador Masterclass. Jogou muito bem. Jogou muito bem o Keno. A proposta que ele teve de fazer o jogo no canto, de pressionar mais o time adversário naquele canto, e não somente naquele canto, mas também ele se movia um pouquinho mais pro meio. Foi muito bem. E do outro lado você tem o Nonato, que mais uma vez mostrou do porquê ele é um jogador que é impressionante, né? Existiu o Casagrande, sabe? Eu falo o feito Casagrande, que o Casagrande só jogou no Corinthians, o Nonato só vai jogar no Fluminense. Ele tem que falar assim, cara, eu quero receber isso aqui, eu não quero ter aumento, eu também não quero ter redução de salário, eu só quero receber mais contrato no Fluminense, porque eu não vou conseguir jogar isso daí em outro lugar. É impressionante. O efeito Casagrande no Nonato é gigante. E também, só para falar aqui dar aqui uma alfinetada no Santos, ele era reserva no Santos. Faz sentido? Não. Por fim, eu vou marcar somente 2 jogadores que também merecem muita menção honrosa e que eu também não coloquei como o melhor do jogo, que foi justamente o Freitas,
que tá fazendo um papel interessantíssimo, interessantíssimo, de ser um zagueiro mais de velocidade. Me lembra muito, eu vou falar isso, né? Eu sei, não é comparar, não tô comparando, tá? Porque o outro é melhor. Mas me lembra muito o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos inicialmente era lateral, o Freitas também. Colocou ele no zagueiro, melhorou muito. E esse gol só coroou pra mim o que ele é no Fluminense. Um ótimo zagueiro. Também do outro lado ali o John Arias. Meteu o gol de falta, assumiu a responsabilidade, meteu o gol de falta. Foi o primeiro gol do Fluminense. Não poderia ser outro. O John Arias era para ser o melhor, era para ser o primeiro cara a fazer gol no Fluminense. E meteu justamente no segundo jogo no Mundial. Antes de falar mais sobre a segunda parte, se inscreva no canal, faça o triplo, se quer, curte, comente, compartilhe. Rede social na questão de vídeo, Vitor de 10, 12, 20 horas, Pix na tela. Se você pode mandar patrocínio e vamos continuar falando mais sobre. Só um detalhezinho do Arias. Meteu o gol e fez uma assistência. Arias. Vamos lá. Dois jogadores que também mostram do porquê eu não colocaria eles em jogo. Que é o Guga e o Fuentes. Fuentes que em diversos momentos ele poderia estar lá ajudando o Serna e ele não ajudava. Ele ficava ali como se fosse um volante. Diversas vezes o Caio ele falou bem. O Caio Ribeiro falou assim, cara, vai pra cima, Fuentes. Ajuda seu companheiro. E ele nada fez. E do outro lado, o Guga também pouco fez. Você viu que aquele lado ali, que foi esquecido, melhorou muito com a entrada do Samuel Xavier. Então você vê a diferença que é essa situação toda. Hoje, no meu elenco, Samuel Xavier e René são titulares. Absolutos. Absolutos. Então, é mais ou menos isso. Fábio novamente mostrou porque ele é o melhor goleiro do Brasil. Lance dificílimo, a queima-roupa de um chute extremamente no lado, no canto do goleiro, ele conseguiu agarrar. Eu acho que somente isso daí, eu só preciso falar isso. O restante é só mais bobagem do que eu poderia falar. Fábio agarrou muito, muito. Eu agradeço a Deus pelo Cruzeiro ter feito aquela grande besteira com o Ronaldo. Eu agradeço muito ao Ronaldo. Porque se não fosse o Ronaldo, a gente não tinha vencido a Libertadores. Não tínhamos vencido a Recopa Sul-Americana. E não tínhamos jogado 2 mundiais de clubes. O Mundialito e o Mundial de Clubes. Agradeço demais. Obrigado, Ronaldo, por isso. Meu ídolo. E por último, mas não também menos importante, Renato Gaúcho, que errou muito na escalação. Infelizmente, o Renato Gaúcho ele vai ter que entender que ou ele vai escolher um cara de proposição ou não. E sinceramente, dava para ter colocado um 10? Dava, mas não era o Ganso. Era o Lescano. O Lescano tem que estar nesse time. Esquece o Ganso. Esquece o Ganso. O Ganso não vai servir para essa Copa do Mundo de clubes. Se alguém lesionar e tiver que ter 10, beleza, vem um Ganso. Agora, o meu 10 seria o Lescano. Tá? Por fim, mas não também menos importante, o que o Renato Gaúcho tem que aprender hoje é um jogo. Só sofremos porque não fomos propositivos durante uma parte do jogo. Ser propositivo é o que faz com que o futebol brasileiro está conseguindo fazer grandes jogos e ganhar jogos. O Fluminense só precisa fazer isso o tempo inteiro em todos os jogos nessa Copa do Mundo, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo, você que curte, comente, compartilhe. Rede social do canal de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas, Pix na tela.
Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.